Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. O Senado deve ter uma CPI única para investigar a Petrobras e as denúncias do governo. E o Congresso também pode ter uma comissão mista de inquérito sobre os mesmos assuntos. A oposição quer investigar irregularidades na Petrobras. A base aliada sugeriu outra CPI para apurar denúncias no metrô de São Paulo e no porto de Suape, em Pernambuco. Nesta quarta-feira, o presidente do Senado decidiu. Segmentos políticos antagônicos no Senado Federal desejam profundas investigações sobre os temas levantados. Ambos os lados apontaram fatos determinados que, na perspectiva dos oradores, estão a merecer esta investigação política, ainda que estejam sendo apurados pelas instâncias competentes. Creio que a prudência e a razão recomendam que investiguemos todos os fatos narrados. E não são duas CPIs, é apenas uma comissão parlamentar de inquérito acrescida de novos fatos determinados. O líder do PSDB criticou a decisão de Renan Calheiros. Não cabe a Vossa Excelência dizer prefiro essa àquela. Eu estou, nesse momento, examinando a possibilidade de ir ao Supremo Tribunal Federal para que o nosso direito seja preservado. A CPI ampla para investigar a Petrobras, o metrô de São Paulo e o porto de Suape ainda não pode ser instalada. O presidente Renan Calheiros quer que a Comissão de Constituição e Justiça analise duas questões de ordem apresentadas pelo PT e pelo PSDB. Um lado quer anular a CPI do outro. Se a CCJ não decidir no prazo de 2 sessões, a palavra final fica com o plenário do Senado. A Petrobras é alvo de um novo pedido de CPI. A oposição na Câmara conseguiu apoio suficiente para instalar uma comissão mista, formada por deputados e senadores. A base aliada deu o troco. Começou a recolher assinaturas para outra CPI mista, para investigar a Petrobras, o metrô de São Paulo e o porto de Suape. Os requerimentos devem ser lidos no próximo dia 15 de abril, em sessão do Congresso. Não é manobra, é do Estado de Direito, é legítimo dos senadores, é legítimo da oposição, da situação, de qualquer senador fazer debate, contraditar, defender suas ideias e utilizar-se do regimento interno, da Constituição Federal e da legislação desse país para encaminhar as suas propostas e defendê-las. O relatório sobre o primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura, realizado pelo Senado na semana passada, foi apresentado na Comissão de Infraestrutura. As 7 mesas redondas sobre temas estratégicos para o país resultaram em 78 recomendações. 14 serão transformadas em propostas legislativas. Uma das sugestões na área de energia elétrica é reduzir os impostos na conta de luz, como o PIS/COFINS e o ICMS, que aumentam os custos de produção e diminuem a competitividade do país no cenário internacional. A mesa redonda de combustíveis apresentou, entre outras propostas, a elaboração de regras mais transparentes para o preço dos derivados, hoje alvo de intervenção do governo. Na mineração, os especialistas querem flexibilizar ou acabar com o monopólio da União sobre a pesquisa, lavra e o comércio dos minerais nucleares. Já para as telecomunicações, uma das ideias é privilegiar, nos editais de licitação da telefonia móvel 4G, a cobertura, o preço e a qualidade dos serviços em detrimento da arrecadação. No setor de transporte de carga, entre as sugestões está a inclusão do Programa de Segurança Ferroviária no PAC. Para o transporte de passageiros, uma das propostas é aprovar o REITUP, Regime Especial de Incentivos para o Transporte Urbano. Em tramitação no Congresso, a matéria prevê a redução de até 15% no preço das passagens, mediante isenção de impostos. A mesa redonda de saneamento sugere elaborar uma política nacional de segurança hídrica. O objetivo é construir e gerenciar reservatórios de usos múltiplos. O objetivo de propor soluções reais e exequíveis para superar os gargalos e déficits da infraestrutura brasileira foi alcançado. No caso, o intuito desta construção é o de permitir ao país
atrair investimentos e promover mais adequadamente seu desenvolvimento econômico e social. Campos esses em que a infraestrutura exerce papel predominante. O relatório sobre o Fórum Nacional de Infraestrutura será apreciado na próxima quarta-feira. Empresas podem ser proibidas de fazer doações para campanhas eleitorais. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto, mas terá que fazer nova votação. Hoje, a lei eleitoral permite que qualquer cidadão possa doar até 10% do seu rendimento bruto do ano anterior para campanhas eleitorais. As empresas privadas podem doar até 2% do faturamento bruto também do ano anterior à eleição. A proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça mantém o limite de 10% do rendimento bruto para as doações de pessoas físicas, mas elimina qualquer possibilidade de pessoas jurídicas repassarem recursos para partidos ou candidatos. Os parlamentares executivos eleitos com essas somas fantásticas de recursos das empreiteiras, das pedageiras e dos bancos, acabam sendo extremamente fiéis aos seus patrocinadores, a quem devem os recursos e a possibilidade de sua eleição. Eu não sei por que ainda não foi instituído nesse país o financiamento público das campanhas eleitorais. Eu não sei como, não sei por quê. Ainda não restabelecemos como era no princípio a campanha na TV ao vivo, sem a maquiagem, sem a pré-produção, que custa milhares e milhares e milhares de reais. Os senhores acham que não haverá continuação de doação por baixo do pano? E mais, quem está no governo tem 1001 formas de pressionar o mundo empresarial para obter financiamento por baixo do pano. Ou não? A empresa não tem vontade política, não é votada e nem pode receber voto. A empresa tem interesse no mercado. É por isso que nós temos um dos sistemas eleitorais mais injustos do mundo, porque as empresas contribuem com determinadas candidaturas e outras candidaturas, infelizmente, não têm esse acesso. A pesquisa do IPEA, que mostrou uma tolerância da sociedade brasileira para casos de abusos sexuais contra mulheres, vai ser tema de audiência pública. O debate está marcado para a próxima terça-feira na Comissão de Assuntos Sociais. A comissão também aprovou a aposentadoria especial para pescadores e a redução de impostos para alimentos dietéticos. Alimentos com restrição de gorduras e açúcares, os chamados dietéticos, estão à disposição no mercado, mas muitas vezes fora do alcance do consumidor. Motivo? Os preços elevados. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que retira desses produtos impostos como IPI, PIS e COFINS. A ideia de isentar, de desonerar, é no sentido de abaixar o preço e fazer com que as pessoas tenham um maior acesso sobre isso. É claro que passou aqui na Comissão de Assuntos Sociais, mas será discutido na Comissão de Assuntos Econômicos. A comissão também aprovou o projeto que garante aposentadoria especial aos pescadores após 25 anos de contribuição à Previdência e garante um salário durante o período de defeso, quando a atividade pesqueira é proibida. Os senadores aprovaram a audiência pública conjunta das Comissões de Direitos Humanos e Assuntos Sociais para debater a polêmica gerada pela pesquisa do IPEA, que apontou a sociedade brasileira tolerante para os casos de abusos sexuais contra as mulheres. Esse comportamento, na minha opinião, muito machista por parte de uma parcela da nossa sociedade é extremamente complicado, porque coloca em risco a vida das pessoas. Este parlamento não pode se omitir a um fato que eu reputo de extrema gravidade. Eu não sei o que está acontecendo, mas me parece até que é uma total ausência de civilidade. Então a gente tem que agir. E o primeiro passo é trazer para cá imediatamente o IPEA, não é? O IPEA, Ministério da Justiça, Secretaria de Política para as Mulheres, para discutir, e não só discutir. Nós vamos ter que promover algumas ações no Brasil muito mais fortes e contundentes do que a gente
do que nós temos hoje, muito mais efetivas, muito mais eficientes, porque é sem dúvida nenhuma uma questão cultural. Mas a questão cultural tem que ser trabalhada, porque do contrário, a próxima geração reproduzirá esta mesma opinião, que é uma opinião não só equivocada, mas preocupante. A data limite estabelecida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos para a substituição dos lixões do país por aterros sanitários não será cumprida. O alerta foi dado hoje durante a audiência pública da Subcomissão de Resíduos Sólidos. De acordo com a lei que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, agosto desse ano é a data limite para que todos os lixões do país sejam desativados, dando lugar a aterros sanitários. O acesso a créditos e financiamentos da União para a mudança depende da elaboração de planos regionais de resíduos sólidos. Mas até agora, apenas 3 estados já apresentaram esses planos. Com sucessivos cortes no orçamento, a atuação do Ministério do Meio Ambiente tem se limitado à elaboração de cursos de longa distância com orientações sobre como elaborar esses planos. A gente ficou com a incumbência de auxiliar estados e municípios à melhoria de processos de gestão e não mais em processos, em investimentos e em infraestrutura de resíduos sólidos. Os 5.568 municípios do país também precisam elaborar planos técnicos para a gestão dos resíduos sólidos, mas só 30% do total concluíram seus planos e apenas 8 municípios já estão executando as ações previstas. Vai ter que alargar os prazos para que a lei não se desmoralize, né, senador Cícero? Agora não adianta alargar por alargar. O governo está de forma bastante lenta, fazendo a primeira etapa, que seria de treinamento e qualificação de agentes no município, mas não está dando condições para que esses municípios possam efetivamente cumprir algo que a lei assim determina. O Senado decide mergulhar na crise venezuelana. Hoje, a Comissão de Relações Exteriores ouviu a deputada Maria Corina Machado, uma das lideranças contra o governo de Nicolás Maduro. O depoimento não foi suficiente para construir um consenso entre os senadores. Apoio e repúdio. O depoimento da deputada venezuelana Maria Corina Machado, opositora ao governo do presidente Nicolás Maduro, atraiu compatriotas que residem no Brasil. Senhor presidente, solicito. Quero a segurança do Senado. Ao mostrar um vídeo na comissão, a deputada defendeu que o governo é responsável pela violência na Venezuela e que os manifestantes agem de forma pacífica para protestar contra as dificuldades do país. Ela informou que a inflação no ano passado foi de 57%, mas para alguns alimentos chegou a 80%. Também disse que as últimas 8 semanas já somam mais de 2.000 pessoas presas, 700 feridas, 62 casos de tortura grave e 115 denúncias de jornalistas agredidos ou presos. Hoy en día lo que está en juego en Venezuela es la democracia, es la libertad. Quienes hagan creer que esto se mueve en el espectro ideológico de izquierda o derecha, o un país enfrentado ante el riesgo de una guerra civil, no se equivoquen, no se confundan. En Venezuela lo que hay es una guerra contra los civiles. A senadora Vanessa Graziotin questionou. As mortes têm ocorrido de ambos os lados, sejam dos oposicionistas, mas também daqueles que defendem o governo. Se a manifestação parte da juventude, fica difícil para a gente daqui de longe entender por que universidades são depedradas. Se a manifestação é contra o desabastecimento, fica difícil a gente daqui de longe compreender por que caminhões repletos de alimentos, de utensílios, são depedrados, são queimados. A deputada também acusa o governo da Venezuela de tê-la expulsado da Assembleia Nacional por motivação política. Maria Corina teve o mandato suspenso depois de participar como convidada do Panamá da reunião da Organização dos Estados Americanos em março nos Estados Unidos. Ela argumentou que, pela Constituição, só poderia deixar de ser deputada em caso de morte, renúncia, referendo ou sentença definitiva da Justiça, o que não aconteceu. El régimen del señor Maduro decidió juzgarme por traición a la patria y decidir que yo había perdido mi investidura como diputada a la Asamblea Nacional. Não cabe a mim julgar a orientação do governo da Venezuela em matéria econômica e social.
Mas em matéria de liberdade, de democracia, eu não posso calar o meu repúdio. O governo brasileiro não pode se permanecer equidistante. Ela admite que participa de manifestações que querem quebrar a ordem democrática, que propõem o fim de um governo eleito. E ela mesma tem assinatura em uma ata de um governo golpista, de um governo que derrubou um governo constitucional eleito por 24 horas. Esse tipo de atitude não pode ser aceita. Como integrante da Unasul, o Brasil rejeita a violência e defende a normalidade democrática na Venezuela, mas sem ingerências externas. Para conhecer os argumentos do governo Nicolás Maduro, os senadores vão ouvir ainda a deputada Blanca Gomes, vice-presidente da Assembleia Nacional Venezuelana. E nas próximas semanas, uma missão de parlamentares vai a Caracas. Na terceira reportagem da série sobre os 50 anos do golpe militar, você acompanha os acontecimentos do dia 1º de abril de 64. O segundo exército manter-se-á fiel à Constituição e tudo fará no sentido da manutenção dos poderes constituídos, da ordem e da tranquilidade. O Exército dormiu janguista no dia 31 de março e acordou revolucionário no 1º de abril. A frase do general Cordeiro de Farias traduz a rápida adesão dos militares do Rio e de São Paulo ao movimento golpista. O movimento se torna definido do lado dos golpistas no dia 1º. E é aí que essas tropas aderem, quer dizer, passam para o lado do Mourão, e Mourão então está descendo para o Rio de Janeiro, continua descendo para Guanabara com tropas profissionalizadas. Sem condições de reagir no Rio de Janeiro, o presidente João Goulart embarcou para Brasília ao meio-dia. Na capital federal, movimento intenso no Congresso. Brasília, em manifesto à nação, o presidente do Congresso Nacional conclama o povo